Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Rapaz, senta aí, não vá ter pressa que o que eu vou lhe contar agora é coisa das mais espantosas que já se ouviu falar nesse nosso sertão velho de guerra. Foi um cabra que nasceu nas bandas de Pernambuco, num dia de julho de 1897, e desde menino já dava sinais de que não era de se dobrar fácil, não, mas nós chega lá. Esse homem, esse caboclo misterioso, como o povo chamava nas redondezas, foi um dos mais falados que já andou pelos matos desse Brasilzão de meu Deus. Uns diz que era herói, outros diz que era o cão chupando manga. Eu só lhe digo, era bicho danado de ligeiro e esperto. Parecia até que tinha pacto com a caatinga, porque sumia que nem alma penada quando a polícia vinha atrás. Mas para entender esse causo, tem que começar explicando o que era esse tal de cangaço. Olha, o cangaço era um bando de cabras valente, mas valente mesmo, que vivia no mato feito bicho solto. Era tudo vestido de couro, armado até os dentes, e conhecia cada vereda, cada olho d'água, cada grota desse sertão. O nome cangaço veio de canga, sabe? Aquilo que bota nos bois para puxar carroça. Pois era isso, o povo dizia que eles carregavam uma cruz pesada, uma vida dura, igual boi de canga. Esses cangaceiros era tudo camponês pobre, mas não era besta não. Sabia viver do mato, fazer emboscada, fugir de volante, que era como chamavam as tropas que vinham do governo. E veja só, por mais que roubasse, o povo pobre até ajudava eles, porque diziam que esses cabra tirava dos ricos e às vezes dava para os pobres. Tinha até uns coiteiro, que era gente que escondia eles, dava comida, avisava quando a polícia vinha. Agora, voltando ao nosso caboclo misterioso, ele era de uma família de lavrador, e mesmo sendo humilde, aprendeu a ler e escrever. Coisa rara para a época. Trabalhava com o pai dele levando carga de um canto para o outro do Nordeste, e nessas viagens aprendeu tudo, por onde passar, onde tinha água, onde era melhor se esconder. Conheceu gente no Ceará, em Alagoas, na Paraíba, tudo quanto é canto, só que a vida desse cabra virou de cabeça para baixo por causa de um tal de Zé Saturnino. O miserável queria tomar as terras do pai dele e, como tinha influência política, foi forçando a barra. A família do caboclo foi sendo empurrada, fugindo de terra em terra, perdendo gado, ficando na miséria. Até que um dia, em 1921, mataram o pai dele. E aí, meu amigo, foi quando o caboclo largou de vez essa vida de homem de bem e entrou no mato para se vingar. Primeiro, ele entrou num bando famoso, o de Senhor Pereira. Ali aprendeu tudo de ruim. Andar na caatinga sem deixar rastro, fazer ataque sem ninguém ver, sumir na poeira. E como era bom no que fazia, logo ganhou nome. Disseram que nas brigas, o cano da arma dele brilhava tanto de tanto disparar, que parecia um lampião aceso. E foi aí que começou a fama. Em 1922, Senhor largou o bando e adivinha quem assumiu? Ele mesmo. O caboclo virou chefe, e dali pra frente, o pau cantou. Ele invadia vila, cidade, propriedade de rico, pegava tudo, dinheiro, ouro, comida. E se alguma coisa tivesse valor sentimental, ele ainda pedia resgate. Era cruel, viu? Mandava carta dizendo, se não me pagar, eu volto e toco fogo em tudo. E tinha gente que pagava, com medo da fúria dele. Mas não era só de inimigo que ele vivia. Tinha amigo também, coiteiro para todo lado. Gente que dava abrigo, que escondia, que botava comida no mato para ele e os cabras comerem. Por isso ele ficou tanto tempo solto. E não pense que era um Zé Ninguém, não. Era bicho tinhoso, matreiro, sabedor dos caminhos e das manhas. Se vestia todo cheio de firula, chapéu cheio de penduricalho, punhal de prata, roupa bordada. E o povo pobre, menino, o povo via aquilo e se encantava. Começou a achar bonito ser cangaceiro. Começou a querer seguir o exemplo, e aí foi só o começo do fim. O cabra ajuntou mais de 100 homens. Era um exército.
O governo ficou aperreado, mandou as volantes para caçar ele, mas as volantes era tudo meio abestada. Eles fugia, enganava a polícia, até pegava o caminho ao contrário, deixava pegada de trás para frente para confundir, igual curupira. E mesmo sendo bicho ruim, matador, o caboclo era muito religioso. Tinha fé, respeitava a igreja. Padre pedia para não atacar certas aldeias e ele respeitava. Chegava a desistir de invasão por causa disso. Mas não vá pensando que era bom, não. Ele fez muita desgraça. Invadia a empresa, sequestrava gente, pedia resgate de coisa de quase 80 mil no dinheiro de hoje. Uma vez foi cercado por 300 policiais. Era para ter acabado tudo ali. Mas ele fez uma armadilha. Mandou parar de atirar. Fingiu que ia se render. Quando os polícia vieram, foi chumbo grosso. Matou um bocado e escapou de novo. E foi nessa vida de bala e fuga que ele encontrou o amor. Chegou em Malhada da Caiçara e deu de cara com uma moça chamada Maria. Tinha 19 anos. Ela largou o marido e foi embora com ele. Virou a primeira mulher cangaceira do Brasil. Passou a se chamar Maria Bonita. Mas aí o bando começou a desandar. Os outros cabra começaram a trazer mulher também. O bando perdeu o ritmo. O caboclo ficou mais sentimental. Já não atacava como antes. Ficava no mato, escondido, curtindo a amada. O povo começou a trair, a brigar entre si. E aí foi só a ladeira abaixo. Até que um dia, 27 de julho de 1938, pararam para descansar numa fazenda em Poço Redondo, Sergipe. E aí alguém traiu. Entregou a localização. As volantes veio de madrugada, no dia 28, e pegaram eles de surpresa. Foi tiro para todo lado. E o fim chegou. Mataram ele, Maria Bonita e os outros cabra. Cortaram as cabeças e botaram como troféu. A missão mais difícil das volantes tinha acabado, mas foi caro. Muita morte dos dois lados. E aí, meu fi, tu me pergunta, quem era esse caboclo misterioso? Pois eu lhe digo agora, ele se chamava Virgulino Ferreira da Silva, mas o povo inteiro conheceu ele como Lampião, o rei do cangaço. Vixe, só de contar esse causo aqui me deu até uma arrepiada no espinhaço. Que homem danado! Pois num é que foi lá em Granito, sertão bruto de Pernambuco, onde o chão estala de tão quente e o vento anda devagar para num levantar poeira, que vivia uma benzedeira conhecida até nas bandas de Exu e Moreilândia. O nome dela era Francisquinha de Tó, mulher pequenininha, olho apertado, cabelo preso num coquezinho mal feito e um rosário amarrado no punho, que dizia ser de proteção, mas também de rogar praga de volta. Francisquinha tinha uns 77, com a coluna meia torta, mas a língua mais afiada que faca de açougueiro. A casa dela era no alto da ladeira, com vista pro açude do Brejinho, um açude que já foi cheio, depois meio, depois seco, e por fim virou só lembrança e poeira com cheiro de barro. Mas o povo ia pra lá, viu? Não para tomar banho, que não tinha água nem para passar sabão, mas para falar com a velha, porque Francisquinha benzia de quebranto, olhado, espinhela caída, amor amarrado e ainda enxergava coisa de dentro da bruma, como ela dizia, puxando o ar pela venta. Agora segura, um dia, Zé Biloca, o vaqueiro mais falador de Granito, foi lá buscar benzimento porque acordou com a boca torta depois de sonhar com um cavalo falando francês. Quando chegou, viu a véia de costas, sentada numa cadeira virada pro açude seco, balançando a cabeça devagarzinho, como quem escutava rádio baixo. Dona Chica? Ele chamou. Ela não virou. Dona Chica, tá me escutando, não? Foi aí que ela levantou a mão, sem virar ainda, e disse: Espera, tô escutando um moço pedindo perdão. Zé Biloca deu um pulo, se benzeu, deu 2 passos para trás, tropeçou num tamborete e caiu de bunda na poeira. Depois disso, foi um zum 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 pela cidade que não cabia mais boato nem se abrisse espaço com pá. Disseram que Francisquinha estava conversando com alma penada, com gente afogada, com os que se perderam no fundo do açude, quando ele ainda era açude de verdade, uns 25 anos atrás, antes da seca de 97. E a véia nem ligava. Toda tarde ia para a beira do açude, sentava na cadeira de palhinha remendada e ficava murmurando coisa com o vento. Tá pedindo reza. Mas a mulher dele já morreu. Manda dizer que perdoa, mas quer sossego.
ela dizia, balançando a cabeça, como quem recebia notícia do além pela parabólica da mente. O povo começou a ir lá, não mais só para benzer, mas para saber se alguém lá de baixo tinha deixado o recado. E a véia dava notícia. Um dia disse: a mãe de Carminha deixou a tampa da panela aberta, por isso a sopa azedou. Outro dia virou para seu nozinho que vivia com cara de lambido e falou: a Maria dos Anjos mandou dizer que perdoa, mas tu enterrou ela com o terço errado, e ela não tá conseguindo rezar direito. Seu nozinho desmaiou. Mas o caos mais danado foi num domingo de sol rachado, quando o padre Lourival, homem de batina justa e bigode santo, decidiu subir até lá com um grupo de crente para confrontar o engano. Chegou com Bíblia na mão, hino na boca e cara de quem vai fechar boteco. Isso é conversa com demônio, ele gritou. Você tá escutando é voz do cão. Francisquinha se levantou com calma, olhou o padre de cima a baixo e disse: não, meu filho. A voz do cão é mais grossa. Essa aqui é de um moço que se chamava Jeremias do Cano Doce, morreu afogado aqui no Brejinho. Tá pedindo perdão para a mãe dele, que ele empurrou sem querer quando era menino. O padre congelou, porque ele era filho da dona Zefinha do Cano Doce. E ninguém sabia desse episódio do empurrão, só a família. O padre saiu de lá com a cara branca feito vela de altar, e nunca mais chamou a mulher de endemoninhada. Agora veja só, depois desse dia, a Francisquinha disse que as almas começaram a despedir dela. Um por um, como se só esperassem a chance de falar e partir. E uns 2 meses depois, ela acordou cedinho, arrumou a casa, passou o café, benzeu um gato e disse para a vizinha: hoje não vou para a beira do açude não, já me chamaram. Chamaram quem, comadre? A mim. Disseram que já tá na hora de parar de escutar e começar a responder. Naquela mesma noite, Francisquinha morreu sentada na cadeira de palha, com o rosário enrolado no punho e um sorriso torto no canto da boca. No dia do enterro, o céu amanheceu limpo, mas caiu um aguaceiro forte só sobre o Brejinho. A água subiu 10 dedos em meia hora, mas quando foram ver, a cadeira dela boiava no meio do açude seco, feito se ainda tivesse ali, escutando. Desde então, ninguém mais se senta naquela beira, nem por reza, nem por coragem besta, porque dizem que, em noite de lua murcha, dá para ouvir Francisquinha cochichando: calma, minha alma, um de cada vez. E quem insiste em ficar, escuta passo atrás do ouvido e sente o vento gelado cheirando a lavanda com vela derretida. Por isso, se passar por granito e o açude parecer seco demais, não confie. Às vezes, o que seca é a vista da gente, mas as vozes continuam ali, debaixo do barro, esperando alguém que escute sem medo. Num canto quente de Salgueiro, bem ali perto da divisa com Cabrobó, morava um vaqueiro velho, conhecido por todos. Seu Firmino da Lagoa do Saco, um cabra retado, bom de gado e ruim de memória. Já estava com uns 65 bem vividos, couro curtido de sol, mãos calejadas e a fé... a fé dele só aparecia quando o bicho pegava. Firmino era dono de uma mula chamada Cabidela. Bicho teimoso, orelhudo e valente, que conhecia cada canto da caatinga como se tivesse GPS nos cascos. Os dois eram inseparáveis. Ia para a feira de Terra Nova, buscava leite em cedro e rodava o sertão na base do grito e do aboio. A história começa num setembro de sol torto, quando a filha de Firmino, a Rosalice, adoeceu de um jeito estranho. Um dia amanheceu com febre alta, pele fria, e um gemido que parecia vindo de dentro da alma. Levaram a menina em tudo quanto era canto. Benzedeira, médico, rezador, até chá de raiz de jurema ela tomou. Nada. Foi aí que Firmino, com o chapéu na mão e o orgulho amassado, se ajoelhou no terreiro e fez promessa. Padim Cisso, se a minha filha sarvar, eu levo uma ruma de vela pra tu lá em Juazeiro do Norte, a pé, descalço, com essa mula no laço e o terço no pescoço. Mas sarva ela, pelo amor das alpercatas. O povo diz que nem deu 30 horas. Rosalice acordou sorrindo, comendo bolo de milho e chamando a galinha pelo nome. Aí o tempo passou. Choveu, secou, choveu de novo. A menina sarou, casou, engravidou. E seu Firmino esqueceu da promessa. Não foi, nem vela, nem pé descalço, nem mula com terço. Só que promessa feita de peito apertado é feito fio de arame farpado. Se não cumpre, rasga você na volta.
Na primeira lua cheia depois da seca grande, começou o estrupício. Cabidela, a mula, que sempre andava na frente, começou a andar de ré. Isso mesmo, ré. Ia para frente olhando para trás. Quando ia para o curral, voltava. Quando voltava, sumia. Bicho parecia possuído por espírito de caranguejo. Seu Firmino, achando que era coisa de bicho velho, mandou chamar Djalma Pesudo, tratador de animal e especialista em mula doida. Djalma olhou, coçou a barba e disse: "Isso aí não é verme nem trinca, é promessa quebrada, Rome. A mula tá tentando te lembrar." Firmino riu, mas o riso travou no outro dia, quando a água do pote virou vermelha feito suco de beterraba podre. Um cheiro estranho subiu da talha, o gato deu 3 miados e correu. E no fundo do pote tinha uma cruz de espinho boiando. Foi aí que ele lembrou. O suor veio. A tremedeira também. Correu para a igreja, depois para a casa de Dona Cremilda, benzedeira aposentada. "Mulher, tô lascado. Esqueci a promessa do Padim Cisso." Cremilda deu-lhe uma tapa no ombro. "E agora tá colhendo o que esqueceu de plantar. Tu que se vire, que promessa num é bilhete de rifa. Vai e paga logo, que mais um dia e tua mula vai começar a latir." Seu Firmino, assustado, calçou um chinelo, agarrou o terço, amarrou a corda no pescoço da cabidela e foi. Pegou estrada de terra, sem destino, rumo a Juazeiro. E o povo vendo ele indo, mula andando de ré na frente, ele puxando atrás, parecia um filme rodando ao contrário. Na estrada, parava em casa de gente, pedia um copo d'água, contava o caso. O povo ou ria ou se benzia. "Esse homem aí mexeu com promessa, não pode nem cutucar", dizia seu Ambrósio, dono da venda. Depois de 3 dias de poeira, calo e feijão frio, chegou em Juazeiro do Norte. Rezou, chorou, pagou as velas. Pediu perdão de cócoras, com a mula pastando de cabeça baixa na praça do horto. O terço no pescoço já estava sujo de poeira e suor. Na volta, a mula começou a andar certo. A água voltou a ser limpa, e a tal cruz de espinho virou flor seca, que Firmino guardou dentro da Bíblia. Desde então, todo ano ele vai. Leva vela, vai de sandália e bota a filha para carregar água benta. E se alguém duvida, ele mostra a sola do pé calejado e diz: "Promessa esquecida arrebenta até o casco de quem não tem culpa. Deus é bom, mas tem memória boa demais." E o povo de Salgueiro, toda vez que vê mula andando estranho ou água ficando esquisita, pergunta logo: "Tem promessa por aí que tá vencida, é? Porque nesse sertão, promessa quebrada é igual cabaça rachada. Uma hora a água vaza e vem cobrança junto." Quem andava pelas bandas de Codó no Maranhão, lá pelos anos de seca braba e fé apertada, com certeza já ouviu falar de um cabra chamado Gervásio do Bodó. Homem de fala mansa, bigode aguçado e um olhar que vivia mais no horizonte do que nas contas do mês. Tinha uns 50 e poucos, mas já carregava no lombo os 100 de estrada ruim, tropeço e promessa não paga. Gervásio era pobre que só prego sem ponta. Morava num casebre que mais parecia ninho de coruja, com as telhas torta e o quintal cheio de mato rasteiro e esperança. Tinha uma mulher chamada Dalva, que vendia bolo na feira, e 3 meninos que vivia pelado de dia e coberto de mosquito de noite. O bicho tava feio, nem galinha queria ficar no quintal, de tão magro que o chão tava. E foi nesse sufoco danado que ele conheceu um homem esquisito, de roupa preta engomada, sapato limpo demais para aquele barro e um relógio que parecia bater no tempo errado. O cabra apareceu na feira de Codó, encostou na barraca de goma, olhou para Gervásio que tentava vender uma cabeça de alho com discurso de vereador e disse: "Homem, tu não quer mudar de vida?" Gervásio desconfiou, mas a barriga dele respondeu primeiro com um ronco: "Mudar? Se for sem presta nome e sem penhorar minha fé, eu quero", disse ele coçando o queixo. O sujeito sorriu com uns dentes muito branco e respondeu: "Só preciso de uma coisa tua. Não é teu sangue, nem teu juízo, é tua sombra." Gervásio franziu o senho. "Minha sombra? Mas para que diabo alguém quer sombra de pobre? Para que não importa? Importa é que tu vai ter fartura, comida, gado, casa boa, tudo. Só me dá tua sombra e vive tua vida. Só não pisa em igreja nem olha espelho de noite."
E foi assim, no canto da feira, entre um pastel de vento e um copo de garapa, que Gervásio assinou um papelzinho sem letra, cuspido e lacrado com poeira do chão. No outro dia, menina, a vida dele virou um milagre mal contado. A casa ficou nova, a cerca alinhada, apareceu um curral com 10 vacas gordas. A mulher abriu um salão no centro e os meninos ganharam até sandália que fazia clec-clec. O povo ficou arretado, achando que Gervásio tinha achado uma botija. Isso aí é ouro enterrado de padre herege, gritava seu mundico que não acreditava nem em nuvem. Mas ninguém notava o detalhe mais danado. Gervásio não fazia sombra, nem de manhã, nem de tarde. Nem em sol de rachar telhado, nem em luz de vela. Ele andava, sentava, ficava em pé, e o chão seguia limpo, vazio, seco, como se ele fosse feito só de carne, sem alma. Dalva, a mulher, foi a primeira a notar. Homem, não reparei sombra tua hoje de novo. Deve ser esse sol torto, Dalva. Vai ver é a posição. Mas posição nenhuma dá jeito em sombra ausente. O povo começou a cochichar. Padre Abelardo, da paróquia de São Sebastião, chamou ele para conversar. Gervásio enrolou, disse que estava com pedra nos rins e que luz de vitral lhe dava tontura. Nunca mais pisou em missa. Foi aí que o povo começou a estranhar de verdade. Não é natural um cabra não ter sombra, nem onça no mato anda sem, disse Dona Zezinha, que lia a sorte em borra de café e folha de goiaba. Para piorar, começou o rebu. No espelho do salão da mulher, a imagem dele não aparecia. E os gatos, quando ele passava, eriçavam os pelos tudo. Criança chorava, cachorro uivava, e a comida só apodrecia na casa nova. E Gervásio, cada vez mais calado. Um dia, numa manhã de quinta-feira santa, ele foi na feira vender queijo. O sol tava de estourar castanha no casco, e a praça cheia. Gervásio passou bem no meio do povo, e foi ali que a tragédia se revelou. Não tinha sombra nenhuma no chão. Nenhum contorno, nem mancha, nem reflexo. Lá nos rincões de Alto Taquari, cidadezinha entre Fazenda Arrumada e Rio Manso, existia um terreno grande, quadrado, cercado por arame, mas sem nada plantado dentro. Chamavam ali de Terreiro da Morte Esquecida. Tinha fama de terra estéril, onde nada, mas nada mesmo, conseguia nascer. Nem capim mirrado, nem carrapicho, nem talvez esperança. E foi lá que enterraram um padre que ninguém queria tocar. Mas começando do começo, o padre se chamava Padre Marcelo das Almas, um homem de batina pesada, jeito sério demais e uns olhos que pareciam ver até pecado de galinha. Chegou de longe, umas 25 léguas, encomendado para ser novo vigário. Só que a fama dele não era batizado único. Falavam que o cabra conversava com saco de vento, que lia missal de cabeça para baixo, que tinha hábito de cantar falsas preces à meia-noite, virado de pé e sem batina. A mula pimba que roubou linha colonial das freiras, o altar enfeitado demais, a missa arrastada, tudo começou a gerar burburinho. Alguns diziam ter visto o padre ajoelhado de costas, rezando pro nada a cada sexta-feira. Um dia, Padre Marcelo morreu num estranho acidente. Caiu da escada da sacristia e bateu o occipital. Morreu. Mas aí é que o caos pegou. Na hora de enterrar, escolheram um canto no meio do terreiro, longe do cemitério, quase como se enterrassem alguma coisa que devia ficar isolada, e plantaram a sepultura, a terra fofa, a cova jogada e o corpo coberto. Vieram flor, velas, lágrimas. Vieram até crente que olhava para o céu e dizia que aquilo era missa de apelação. Mas quando levantaram a sepultura, junto plantaram castanheira, feijão miúdo, milho, alegria. Só que nada pegava. A terra ali era mais seca que a palavra de deputado. E a castanheira seca, o milho não nasce, o feijão murcha, o terreno ficou limpo e farpado, com arame e chão seco. Aí começaram os causos. O seu Luiz do Rosário, que morava casa adentro, dizia que quando passava perto, sentia um sussurro fraquinho. Rezar, rezar, rezar. E a voz vinha de dentro da terra. A dona Margarida, que era lavadeira, dizia que a água do rio próximo ficava barrenta só quando ela lavava roupa de sexta-feira. Um moleque, o Pedrinho Pinó, jurou ter visto o padrezinho baixinho, vestido de preto, andando na terra, remexendo a lama seca. Até o novo padre que veio depois disse: "Aqui tem espírito virado".
Passou o demônio do aguaceiro, bagunçou os bancos da igreja, apagou vela e correu para Recife, dizendo que sacerdote que se preze não precisa ouvir cova falante. A coisa mais esquisita é que toda sexta à noite, dizem, começa a rezar lá dentro do terreiro. Só que a reza vem ao contrário. São gemidos, são solavancos. A terra estremece como se alguém cavasse de baixo para subir, mas a fonte da oração parece ser o túmulo e faz som de caixão de madeira fina rangendo. Uma vez o Zé da Kombi, que ia levar produtos para a feira de Santo Antônio do Leverger, parou lá para descansar. Dormiu, mas acordou com alguém dizendo: "Não tô cansado, tô ressentido." Ele pulou da poltrona e saiu pedalando até Jaguapitã, sem olhar para trás. A mais recente foi Dona Gersina, que plantou uma mudinha de jaracatiá entre as pedras. Na sexta seguinte, apareceu a planta toda torta, curvada, como se tivesse curvado a cabeça para rezar também. Agora, ninguém planta nada ali. O terreno virou lugar proibido, comércio proibido, nem pá pode pingar. O povo passa de longe, em silêncio. E corintiana que vai cortar caminho por lá, reza, mistura sal grosso com água e joga no chão, cantando em voz baixa: "Terreiro de padre virado, num me pega, num me leva. Eu venho em paz, mas sem alma alheia." E as histórias crescem com esse vento, que em madrugada de sexta a terra rebola, a arame estala, a cruz antiga reflete estalo de vela acesa, e para quem escuta direito, corre um temporal de voz sussurrada que diz: eu rezo, e tu escuta. Pois sente aí, que esse causo é dos brabo, contado por vó Nenzinha lá das bandas de Cedro, em Pernambuco. Foi ela mesma quem disse que escutou de um compadre que morava no Araripe, perto do pé da serra, onde o mato fecha e o vento geme fino de noite. Ali, numa currutelinha, vivia um cristão véi chamado Zé Laurindo do Brejo Seco. Um homem dos seus 70 e poucos, magro que só promessa de político e com os olhos sempre miudinhos, parecendo que estavam desconfiando de tudo e de todos, até da sombra dele mesmo. Zé Laurindo tinha uma criaçãozinha pequena de galinha caipira, umas cabras magras que comiam até os tocos do chão, e no meio do terreiro andava um galo preto. Mas não era um galo qualquer não, visse? Era um bicho grande, robusto, com as penas pretas igual breu, e uma crista vermelha escorrendo para o lado, parecendo que estava sempre molhada de sangue novo. O nome do bicho? Ninguém nunca soube. Zé só chamava de o bicho, como quem tem medo até de batizar. Agora, o mistério começa aí. Esse galo, esse cabrunco de galo, só abria o bico para cantar quando o tinhoso estava de ronda. Você entendeu? Era batata. O galo dava um canto de madrugada. Não era um canto normal, não. Era um negócio sofrido, arrastado, feito choro de criança abandonada na seca. E no outro dia, algum vivente daquelas redondezas aparecia com a alma despachada. Teve um dia mesmo, um dia quente feito tampa de caldeira, que o galo cantou 3 vezes antes do sol se esparramar pelos morros. 3 vezes. E não demorou nada. Nesse mesmo dia, morreu um vaqueiro de nome Antão, picado por cobra surucucu, lá na beira do riacho do navio. Um velho cego caiu dentro da cisterna do vizinho e se foi sem nem dar um ai. E uma moça nova, recém-parida, morreu de febre, com o pé inchado de uma mordida de aranha caranguejeira. O povo da vila de Ouricuri começou a se benzer só de passar no estradão que cortava perto do sítio de Zé Laurindo. Tinha gente que fazia o desvio por Trindade para não passar nem perto. Ninguém mais aceitava ovo das galinhas dele, nem pegava água da cacimba de lá. Até os cachorros latiam de rabo entre as pernas quando viam o galo. Mas Zé, teimoso, feito burro velho, dizia que o bicho era uma bênção, que tinha sido um presente de uma beata rezadeira de Arcoverde, que apareceu num final de tarde, descalça, com o cabelo coberto por um pano vermelho e os olhos que brilhavam igual espelho de carro à noite. Disse que ela largou o galo e falou: "Cuide bem, que ele canta é aviso." E ele cuidou. Dava milho escolhido, deixava o bicho dormir na sombra, botou até um pano velho por cima do poleiro para o frio não pegar nele de noite. Mas o galo não mudava, só cantava nas madrugadas onde a foice da morte afiada. A fama do galo cresceu mais do que rastro de boato.
Vinha gente de Parnamirim, de Cabrobó, até do outro lado do São Francisco só para ver o bicho. Teve um padre de Salgueiro que tentou exorcizar o galo jogando água benta, mas o galo só olhou com aquele olho preto e ficou parado. No outro dia, o padre teve um piripaque do coração, com a estola ainda no pescoço. O povo quase se borra. Mas como toda história tem sua volta, chegou o dia em que o canto do galo foi diferente. Na madrugada, mais precisamente às 3h03 da manhã, vó Nenzinha jurava de dedinho cruzado que era esse horário. O canto saiu de dentro da casa de Zé Laurindo. E não foi só um não. Foram 7 cantadas. 7, minha filha. Arrastadas, doídas, como se fosse despedida. No outro dia, o povo só viu o rastro de morte. Zé Laurindo estava deitado na rede, os olhos arregalados para o teto, o beiço roxo igual uva madura e o corpo gelado como pedra de sal na sombra. Tinha um rosário enrolado na mão e um bilhete do lado que dizia: "Foi Deus quem quis." O galo sumiu, ninguém mais viu nem pena, nem pegada na terra fofa. Dizem que voou alto e foi se embrenhar nas matas da Serra do Catimbau, para cantar noutro terreiro, anunciar outras almas. Mas vó Nenzinha sempre falava baixinho, quase num sussurro: "Esse galo aí não era bicho, era encosto disfarçado, veio cumprir uma missão." E até hoje quem anda por essas bandas do sertão, quando escuta um canto de galo fora de hora, se benze e reza um Pai Nosso, porque vai que, né? Vai que o cabrunco do galo voltou. Isso aconteceu lá pras bandas de São João do Caru, no Maranhão Véi de Guerra, bem no miolo da mata, onde o vento assovia miudinho no mato e as galinhas põem ovo com data marcada. Ali morava uma véia danada de sabida, Dona Zulmira das Dores, mulher miúda, troncuda, com o cabelo branco igual algodão de roça e a língua mais afiada que faca de vaqueiro. Dona Zulmira tinha, segundo as más línguas, 108 anos. Segundo ela, era só 85 bem vividos, com direito a 5 partos, 2 maridos e um botijão que explodiu, e ela saiu só com a sobrancelha chamuscada. Ela morava sozinha num casebre de barro batido, daqueles que o chão é tão batido que dá para jogar piteca, telhado de palha amarrado com cipó, 2 gatos magros que viviam de caçar lagartixa e um rádio velho que só pegava quando ela batia na antena com uma colher de pau e falava: "Agora vai, seu filho de uma carga." Mas o orgulho dela mesmo era a rede. Ô, rede velha, bicho! Era da mãe dela, que jurava que era da mãe, que trouxe da Bahia amarrada no lombo de um jumento chamado Lampião. Mas não era o cabra, era o bicho mesmo. A rede era cinza de poeira, com uns buracos costurados com linha de costura, corda remendada com nó de marinheiro e um cheiro forte de cânfora e alfazema que dava para sentir do terreiro. O curioso era que a rede balançava, sozinha, sem ninguém por perto. E não era só balançar não, era um rangido, um nheque-nheque, arrastado, triste, daquele jeito que dá vontade de fazer o sinal da cruz até com o pé. E o mais assombrado, só rangia depois que o sol se escondia atrás do morro da Pedra Cabeluda. "Isso é cupim", dizia seu Zé da bodega, coçando o sovaco com a ponta do facão. "Isso é alma penada", jurava Dona Cotinha, que já viu a mula sem cabeça 2 vezes e na terceira pediu carona. "Isso é só o vento, minha gente", gritava Padre Juvenal, que vinha de Chapadinha e nunca acreditou em coisa de assombração. "Se não tá na Bíblia, é conversa." Mas Zulmira nem aí. Continuava firme, fazia café com rapadura, rezava o terço, passava cânfora nas canelas e sentava no banquinho de 3 pernas, bem de frente para a rede. "Deixa balançar. Enquanto não me chamar pelo nome, eu não me amedronto." Só que numa sexta-feira de lua cheia, daquelas que parece farol aceso em estrada de terra, a coisa engrossou. Zulmira já estava de camisola, passando Vic no peito, quando ouviu o rangido diferente. Não era só nheque-nheque, era um nheque, comprido, pesado, feito um trator gemendo ladeira acima. A véia firmou o pé no chão, pegou a lamparina, ajeitou o lenço na cabeça e foi andando devagar. E o que viu, rapaz? Até hoje o povo se treme quando escuta. A rede balançava feito berço de recém-nascido, só que não tinha ninguém ali, quer dizer,
Ninguém visível, porque a rede estava funda, como se tivesse um cabra grande, pesado, deitado. E no chão, debaixo da rede, marca de barro. 2 marcas, redondas, parecendo bota velha, igualzinho àquela que seu Olegário usava. E quem era seu Olegário? O primeiro marido de Zulmira. Tinha morrido fazia mais de 30 anos e era o homem mais preguiçoso da região. Passava o dia na rede, com a mão no umbigo e a cabeça no mundo da lua. Zulmira olhou para a rede, coçou o queixo e falou, sem medo nem cerimônia: "Ô Olegário, até depois de morto tu quer ficar deitado na rede, homem? Pois vai buscar um feijão, já que tá por aqui. Ou então balança e fica calado." Diz que naquele instante o rangido parou. A rede ficou parada, feito poste. E Zulmira dormiu uma noite inteira, sem sonho ruim, nem coruja piando. Depois disso, a rede só rangia em noite de lua cheia. Nunca mais assustou ninguém. Só fazia aquele nheque-nheque tranquilo, como se tivesse mesmo alguém ali, mas um alguém manso, sereno, só descansando. O povo da redondeza começou a respeitar a casa de Zulmira. Passava de fininho, tirava o chapéu, fazia o sinal da cruz. Uns diziam que era espírito bom, outros diziam que era promessa, que a rede tinha virado morada de alma de folgado. Mas a verdade é que ninguém mais mexia com ela. Dona Zulmira viveu ainda uns bons anos. Morreu no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, com o rádio ligado no forró e um gato dormindo em cima do fogão. No velório, alguém jurou que viu a rede balançar. Um rangido só. Hoje em dia, a casa ainda tá lá, meio caindo, tomada de mato, com o telhado segurado por vontade divina. Mas a rede tá pendurada ainda. E tem dia que o povo jura que escuta de longe. Nheque, nheque. E se você for passando por São João do Caru numa noite de lua cheia e ouvir a rede balançando no escuro, respeite. Não é vento, não é cupim, não é bicho. É só o Olegário, descansando da vida. Pois, num tempo desses, que já vai longe, vivia por lá um cabra chamado Zé Candeeiro. Homem magro que só vara de cercado, bigode ralo e olhar desconfiado. Vivia de pequenos serviços, catando leite aqui, ajeitando cerca ali e, principalmente, frequentando a venda do Nhoabilho, onde passava mais tempo que em casa. Seu maior prazer era tomar umas lapadas de cachaça da boa, daquela que desce queimando e volta cantando. Pois bem, numa noite de sexta-feira, dessas de céu sem nuvem e lua cheia parecendo pratão de ágata, Zé Candeeiro estava voltando da venda, depois de ter virado uns 30 copos de Maria Louca e dado risada até com poste. Tava feliz da vida, cantando desafinado e dançando miudinho no meio do caminho de barro que liga o centro de Codó ao povoado Santa Rita do Norte. Só que ali, entre a encruzilhada da Estrada Velha e o pé de Juazeiro, onde dizem que enterraram um lobisomem sem cabeça, apareceu uma coisa no meio da estrada que até hoje ninguém explica direito. Era uma porca, mas não era porca de chiqueiro, não. Era uma desgraça de bicho, grande que só a peste, com os pelos pretos e espetados feito agulha de costureira, os olhos vermelhos feito brasa em fogueira de São João e o focinho soltando fumaça, igual trem de ferro subindo ladeira. Zé Candeeiro, com os olhos meio virado e as pernas frouxas da cachaça, parou, coçou a cabeça, deu uma risada e falou: "Ô bicho feio da gota, tu escapuliu do inferno, foi?" Mas a porca não respondeu de imediato. Não. Primeiro ela arrastou o casco no chão, bufou alto e foi se chegando devagarzinho, como quem prepara o bote. Aí sim, quando ficou a menos de 2 passos dele, a coisa abriu a bocarra e falou. E falou grosso, viu? Com uma voz mais funda que cacimba velha. "Tá levando pinga pra quem, cabra safado?" Rapaz, pense numa pergunta que atravessou o bucho do Zé feito relâmpago. O homem ficou branco, feito vela de enterro, jogou a garrafa de cachaça para longe, que inclusive quebrou em cima de um toco, e saiu correndo, tropeçando nas próprias canelas, gritando: "Valei-me, meu santo expedito!", como quem vê o cão em forma de porco. Correu tanto que perdeu a sandália, o chapéu de palha e parte da dignidade. Chegou em casa com a roupa rasgada, um olho arregalado e a boca tremendo mais que vara verde.
A mulher dele, Dona Zefinha, jurava que ele tinha sido atacado por onça ou por uma horda de alma penada. Mas ele, com o pouco de fôlego que ainda tinha, só disse: Eu vi a porca do capeta. A partir daquele dia, Zé Candeeiro nunca mais botou uma pinga na boca. Nem mesmo quando morreu o compadre dele e ofereceram uma dose no velório, ele aceitou. Só tomava chá de boldo e água de coco. Ficou tão sério que o povo achou que ele tinha virado crente. Mas ele dizia: crente não, só tô esperto. O povo de Codó comenta esse caso até hoje nas rodas de fiado da feira e nas varandas de Casa Velha. Eita que o Zé foi salvo pela porca endemoniada. Uns dizem que era a assombração de Beata que morreu sem confissão. Outros acham que foi castigo de alma ruim, dessas que ficam rondando estrada esperando cabra bêbado. E tem uns que garantem que era o próprio coisa ruim, o tinhoso, que resolveu pregar uma peça no Zé para ver se parava de gastar o salário em cachaça. Fato é, desde aquela noite, todo mundo que vai passar pela estrada do Juazeiro, entre Codó e Santa Rita do Norte, faz o sinal da cruz, olha pros matos e diz baixinho: se for bicho, que fuja, se for alma, que reze, mas se for a porca, que não fale nada. E é por isso, meu compadre, que naquela região se diz: mais fácil topar com uma alma penada do que ver Zé Candeeiro de novo com um copo de pinga na mão. Agora, se quiser mesmo saber o que ele viu, só perguntando para ele mesmo. Mas cuidado. Dizem que até hoje, quando ele escuta um grunhido de porco, se mija nas calças e reza 3 Ave-Maria com o terço enrolado no pescoço. E se tu não acredita, vá tu mesmo passar por lá de noite com 1 litro de cachaça na mão. Vá e depois me diga se é ou não verdade. O cauzinho retado esse que eu vou lhe contar agora. Senta aí, acenda um cigarro de palha se for do costume e escute com atenção que esse aqui veio das profundezas dos matos do sertão do Pernambuco, mais precisamente lá pras bandas de Serrita, do lado da Lagoa do Meio. Tinha por lá uma propriedade antiga chamada Fazenda Serra Braba. Terreno seco, esbagaçado pelo sol, com mandacaru de um lado, chique-chique do outro e um monte de vaca magra pastando poeira. No meio desse breu todo tinha um velho açude, desses que junta água só no tempo bom e vira lama quando o inverno falha. O povo chamava de açude do silêncio, mas ninguém sabia ao certo por quê. Uns diziam que era porque nem o sapo coachavam ali. Outros juravam que era por causa de um barulho esquisito que vinha da beirada quando o relento caía. Um som de coisa arrastando na lama. Ou rindo, vai saber. Dona Severina, que vendia bolo de milho e sabia da vida de todo mundo, dizia que aquele açude era maldito, que no tempo do bisavô dela tinham jogado um vaqueiro dentro, amarrado com arame farpado, por causa de uma briga de herança, e que desde então todo cabra que tentava pescar ali de noite dava de cara com uma caveira flutuando, branquinha, lisa, com o zóio fundo e vazio, parecendo que olhava dentro da alma da gente. Agora, pense num povo que escutava, mas não aprendia. Foi então que apareceu por lá um cabra de nome Vicente Baeta, homem de palavra atravessada e coragem de sobra. Tinha 35 anos, bigode farto e mania de tirar sarro das coisas sérias. Vivia dizendo que assombração não existe e que ninguém morre 2 vezes. Pois numa sexta-feira de agosto, que o céu tá sempre mais claro que o normal e o vento parece que cochicha no ouvido da gente, Vicente encheu o bornal com tripa de porco frita, levou 1 litro de cana e um candeeiro amarrado na testa, desses de elástico, para clarear o caminho. Disse que ia pescar no açude do silêncio e que se visse caveira, dava era um beijo nela. O povo riu, mas com aquele riso preso, meio nervoso, meio que dizendo: esse cabra vai dar com os burros n'água. Chegando lá, o açude estava calado. A água parada, espelhada, como se fosse um olho gigante. Vicente sentou na beirada, abriu o litro, tomou um gole e jogou a linha. O candeeiro faiscando na testa, atraindo muriçoca e talvez coisa pior. Primeiro, ele ouviu um estalo. Pensou que fosse peixe, depois um borbulhar. Achou que era sapo, mas quando jogou a linha pela segunda vez, sentiu um frio subindo das canelas para as coxas. E foi então que viu, no meio da água, devagarzinho, uma caveira começou a surgir.
Primeiro o cocuruto, depois as orbitazona funda, o maxilar travado, os dentes sujos de lodo. Mas o que arregaçou mesmo o zóio de Vicente foi quando a caveira subiu, com corpo e tudo. Era uma mulher, magra, seca feito pau de cerca, cabelo preto grudado nas costas, com um vestido velho e transparente, colado nos ossos. E vinha vindo, arrastando o pé na lama, devagar, devagarinho. Vicente arregalou o olho, soltou a vara e deu um grito tão alto que o eco foi bater lá na Serra do Araripe. Saiu correndo, tropeçando em pedra, em pau, em tudo. Perdeu o litro, perdeu a sandália, perdeu o juízo. Dizem que chegou em Serrita só de bermuda, com o candeeiro ainda aceso na testa e a boca branca de medo. Quando o povo perguntou o que foi, ele só respondeu: era uma defunta, viva e querendo conversa. Desde então, Vicente virou outro homem. Não bebe mais, não pesca mais, não vai mais nem no tanque da casa dele. Passa longe de qualquer água parada, até de balde cheio ele desconfia. E o açude do silêncio? Continua lá, calado, parado, esperando outro besta aparecer, mas o povo aprendeu. E quando algum forasteiro aparece se achando valente, o povo só diz: vai no açude pescar, vai, mas não esquece de levar roupa extra, que a defunta do barro gosta é de homem atrevido. Escuta só esse causo que é pra botar reparo e fazer o cabelo do braço ficar em pé. Foi lá pras bandas de Altinho, no agreste quente de Pernambuco, que se deu a morte mais arretada e esquisita que já se viu. E olhe que naquele chão já teve defunto que tossiu no caixão, vice? O nome do cabra era Zé Dorico, véi conhecido, violeiro dos bons, poeta de feira, língua afiada e coração manso. Tinha os cabelos brancos que nem algodão do sertão e um sorrisinho de canto de boca que parecia menino danado escondendo travessura. Morava num canto de mundo com chão batido, parede de barro e telhado que mais vazava que segredo em beira de cerca. E vivia com um galo cegueta chamado Carcará, que só enxergava de um olho e mesmo assim cantava errado. Zé Dorico já estava pelos seus 85, mas ainda sacudia o esqueleto nas festinhas do povoado. Animava batizado, enterro e casamento. O povo dizia que ele tinha feito um acordo com alguém lá de baixo, mas como ninguém tinha coragem de perguntar de qual andar ele falava, deixavam pra lá. Num sábado, que o sol parecia botijão aberto derramando fogo, o véi apareceu na feira com a viola nas costas e uma rede debaixo do braço, dizendo bem alto: hoje eu não volto pra casa não, vou é me estender lá no céu feito rede em varanda de avó rica. O povo riu, claro. Zé era cheio de história. Mas eis que lá pras 4 da tarde, sendo que o sino da igrejinha bateu, foi 3 badaladas só. Ninguém entendeu até hoje. O véi sentou na calçada da venda de Dona Miquelina, afinou a viola, olhou pro céu, sorriu sem dente e caiu. Caiu liso, sem gemer, sem bufar, sem fazer um ai, só foi: ô Zé! Gritou Tonho Bala, que vendia bolo de milho ali perto. Tá dormindo, homem? Dormindo nada. Tava era com os pés virados pro nascente e a alma na rede celestial que ele tanto falou. Só que olha a estranheza. A mão direita dele ficou pousada nas cordas da viola. E da boca saiu uma fumacinha branca, cheirando a alecrim com mel de jandaíra. Dona Miquelina gritou mais que criança em noite de trovão. Tonho derrubou tudo quanto era bolo. O padre Joaquim, coitado, veio correndo da sacristia com a batina enroscada no chinelo e um rosário batendo no queixo. Juntou uma ruma de gente em volta. Até quem devia e não pagava apareceu. Levaram o corpo para o cemitério de Riacho das Almas, onde Zé dizia querer ficar, porque lá venta mais e a alma não abafa. Agora ouve bem. No enterro apareceu 7 cabras, todos vestidos de preto, chapéu de aba larga, jeito de cangaceiro moderno. Ninguém conhecia. Ninguém. Nem padre, nem parente. Vieram em silêncio, cada um com uma flor de jurubeba na mão. Ficaram ali calados, na beira do caixão, olhando fixo para a viola encostada no peito do finado. Quando jogaram a última pá de terra, os 7 viraram as costas do mesmo jeito, como se fosse combinado, e foram embora, sem uma palavra. Nem amém, nem Deus leve. Nadinha.
Foi aí que começou a parte que faz a espinha gelar. Na semana seguinte, o povo da feira começou a mudar. Tonho Bala, o mesmo que chamava Zé de véi desafinado, perdeu a voz. Sumiu de vez. Nenhum pigarro conseguia. Dona Miquelina, que ouvia a conversa do bairro inteiro mesmo com panela de pressão no fogo, ficou surda do lado direito. O padre Joaquim começou a andar torto, batendo nos bancos da igreja como se tivesse uma perna mais curta. E para piorar, o galo Carcará, aquele cegueta, passou a cantar 3 vezes entre meia-noite e 3 da manhã, sempre virado para a parede da cozinha, onde apareceu a marca de uma mão de criança. E olha, Zé Dorico nunca teve neto. Os outros que foram no enterro também começaram a mudar. Um perdeu o paladar, disse que nem rapadura sentia mais. Outro perdeu o medo, se atirou num açude seco achando que era piscina. E teve um que passou a dizer só a verdade, o que quase causou 3 separações, 2 brigas de vizinho e uma missa vazia. A comadre Iracema, benzedeira antiga, jurou que aquilo era a toada do fim. Disse que Zé tinha feito um trato para levar 7 testemunhas com ele, que aquela última moda que ele tocou, a que ninguém escutou porque o vento virou e levou, era um chamado, um aviso. Foi a última rima que ninguém entendeu, dizia ela, cuspindo no chão e botando sal grosso na porta. Desde então, todo mundo que passa em frente ao túmulo de Zé Dorico, lá em Riacho das Almas, diz escutar, de noite, um dedilhado fininho de viola, acompanhado de uma risadinha sem vergonha e uma voz que sussurra: "Não falei que ia me deitar no céu?" Botaram até uma plaquinha na lápide: "Aqui jaz Zé Dorico, o único que partiu tocando e deixou o mundo em silêncio." E hoje, quem morre por lá, o povo em terra é mudo e sem viola, sem nenhum bilhetinho no bolso, para não correr o risco de cantar no além e arrastar os outros tudo junto, porque lá em Altinho, companheiro, quem desafina depois de morto leva a plateia no embalo. Lá pras quebradas de Bodocó, no sertão rasgado de Pernambuco, tinha um cabra de nome Vicente Pio, que de tanto tocar viola na feira, o povo começou a dizer que ele era mais instrumento que gente. O homem já passava dos 55, mas ninguém sabia ao certo se era homem ou relógio de corda, de tanto que ele funcionava todo dia igualzinho. Comia farinha, tomava um gole de cana e afinava a viola. Vicente era mudo de conversa e falador de nota. Tocava o que desse, de dobrado a arrastapé, mas tinha um mistério que fazia o povo cruzar os dedos e benzer a alma. Toda quinta-feira, à meia-noite em ponto, ele se trancava no casebre e soltava uma música que ninguém sabia de onde vinha nem por onde passava. Era uma toada chamada pelos mais antigos de a Toada dos Lamentos. Mas não era toada qualquer, não, minha filha. Aquilo era som que raspava no espírito, dava calafrio até no dente do siso. Quem morava perto dizia que o som saía pelas frestas da janela, igual vento de cemitério. E Vicente avisava sempre: quem ouvir essa toada de cabo a rabo, ou perde a fala, ou o zói, ou o rumo da própria alma. Não é ameaça, não. É promessa. Era só dar quarta-feira de noite que o povo já mudava de rumo. A molecada ia dormir cedo, os mais velhos trancavam as portas e passava sal grosso no batente. E Vicente, com a cara fechada e a viola de pau-ferro, se isolava. A origem dessa toada era mais enrolada que tripa de boi. Uns diziam que ele aprendeu com um sanfoneiro que morreu sorrindo no meio do palco, em Altos, no Piauí. Outros juravam que ele encontrou uma mulher de branco no alto da serra de Araripe, e ela entregou a melodia em troca de 7 noites de sono. Mas o povo mesmo sabia era de uma coisa: se tocasse essa toada fora da quinta-feira, ou fora do escuro, dava desgraça. Um caba em Ouricuri, besta de tudo, tentou gravar escondido. O gravador explodiu. Ele ficou com o zóio vesgo e a boca travada, dizendo beberibe sem parar. Vicente nunca sorriu quando tocava ela. Dizia que a toada vinha pronta, como se fosse ditada por uma voz que não era desse mundo. Quando a viola gemia aquele lamento, parecia que a noite parava de respirar. Era a nota que arranhava as estrelas. Tinha uma parte que dava um arrepio seco no espinhaço de quem escutava de longe. Um tremido fininho, quase sussurro.
que fazia os cachorros chorar e as galinhas trepar no pau. Mas teve um doido que quis desafiar. Tonho Carpina, marceneiro de fama ruim, resolveu ouvir a toada inteirinha. Botou algodão no ouvido, acendeu vela benta, bebeu pinga com arruda e se deitou na rede de palha com um gravador ligado. Disseram que ele resistiu os primeiros minutos, mas na parte do gemido grave, ele levantou da rede de olho arregalado, cuspiu no chão e saiu andando nu pela estrada gritando: "A viola é um caixão, a viola é um caixão." Nunca mais falou com voz de gente. Só rosna e ainda hoje anda de noite pelos cantos de Exu, riscando o chão com o dedo. Vicente Pio sumiu. Um dia a viola ficou encostada na parede e ele, feito fumaça, evaporou. Dizem que cumpriu o pacto e foi tocar pro lado de lá do mundo. Mas toda quinta, quem passa na estradinha de Barreiros, perto do cemitrim dos indigentes, jura ouvir um som baixinho, arrastado, igualzinho a tal da toada dos lamentos. E se tiver coração fraco, melhor tapar o zóio e assoviar, porque promessa de violeiro não é brincadeira, minha filha, ainda mais quando é promessa feita em nota fantasma.